Amém. In our first presentation, Na nossa primeira apresentação, we spoke about nós falamos sobre the issues that have confronted this movement. os problemas que confrontam esse movimento desde o início. We spoke about A gente how falou sobre Adventism, como o Adventismo, sense, has no sentido mais amplo, and has grappled tem with tido dificuldade para entender dealing with e lidar God's messenger, Ellen White. com a mensageira de Deus, a Ellen We've White. seen how A gente está vendo como classes of Adventists as have diferentes classes do Adventismo approached Ellen White's writings in different ways. têm abordado os escritos de Ellen White de formas diferentes. And what's unfortunate, E o que é um those infortúnio people who have taken extreme positions, é que essas pessoas que tomaram posições extremas, que eu basicamente vou dizer que são todos, aquelas pessoas que those who objeciona ela, completely accepted the ou writings, aqueles que just at face não- value, ou both que have done aceitam completamente os escritos dela como é escrito, ambos fizeram um desserviço para eles, para a causa de personal, Deus, but yes, also to Ellen White. e num nível pessoal também vou dizer que um desserviço para Ellen White. Everything looks easy. Canto de olho, tudo parece fácil, parece simples, It looks obvious. parece óbvio, But for those of us who have walked this journey in this mas movement aqueles de nós for any que length of time, estão nesse movimento por algum tempo já, if we're able to recall how we felt, se pudermos nos recordar de como nos how we sentimos, thought como pensávamos past ages, nos tempos passados, past ages means what's in this movement e tempos passados, in the past 3 decades, estamos falando desse movimento, no passado desse movimento, durante as 3 últimas décadas, e nós sabemos tried to que do the best that we possibly could. cada um de nós tentamos fazer o melhor que nós poderíamos para What God entender was instructing us. o que Deus estava nos instruindo. The problem is O problema é, when difficult questions were asked, quando perguntas difíceis são feitas, the scriptures, em vez de ir para escrituras ou inspiração ou Ellen White, o que nós faríamos? A gente iria consultar, particularly those particularmente who felt aquelas pessoas que nós sentíamos que Deus havia falado com elas. they would say, E nós apenas aceitaríamos o que elas disseram, of sem ter alguma explicação sobre o que estava sendo ensinado. this began to change. 13 Então isto years começa a mudar 13 anos atrás, ago. God began to raise. quando Deus começa a levantar uma série de They pessoas, didn't all join E- or come into the e movement. nem todos estavam juntando Have o movimento em 2007. Eles estavam se juntando ao movimento time. Some sobre um grande período de tempo. E alguns deles, na verdade, já saíram. E alguns continuaram, estão aqui. Então, o que acontece nesse período de tempo to the status quo. é um desafio ao status quo um status quo. This concept or idea that this movement Um desafio para esse conceito ou ideia de que esse movimento verdadeiramente ensinava linha sobre linha e acreditava nisso. not Nós, na verdade, não estávamos inculcando e praticando um culto de personalidade. looking back now Agora, olhando para trás, eu acho que é evidente that ver movement had que esse movimento tinha that uma culpa disso, misconduct, that bad behavior, uma má conduta, um mau comportamento, listening to people e está mais focado em ouvir a pessoas saying. sem tomar cuidado com o que elas estavam dizendo. Isso não é para a gente dizer que Deus não estava conduzindo esse movimento. Eu acredito que Ele estava, e eu acredito que os passos que foram tomados
foram ordenados por Deus. Eu não quero dizer, eu não quero dar a entender que os erros que aconteceram era a vontade dele. Mas o que eu quero dizer é que na nossa fraqueza, Deus pode apenas nos conduzir passo por passo até que a gente chegue em um lugar onde Ele vai nos dar a mensagem do clamor da meia-noite. Eu acho que a essência do que eu quero compartilhar conosco nessa primeira apresentação é o que causou a sacudidura, ou o que causa sempre uma sacudidura, normalmente, é esse problema de culto de personalidade. E muito raramente, ou se não nunca, isso é baseado na verdade. Quer a gente vai para Future for America, Path of the Just, Tree of Life. Eu já mencionei como ministérios. Estou mencionando como ministérios sem dar os nomes dos indivíduos, mas esses não são apenas ministérios que eu estou mencionando, são indivíduos, são líderes. São líderes desses ministérios particulares. E quando você considera o que aconteceu com eles e por que eles deixaram o movimento, você sempre volta para esse problema de culto de personalidade. E eles vão querer que você pense que era um assunto doutrinário teológico que o conflito era a respeito. E eu quero te oferecer uma narrativa diferente. Ao Senhor estar abrindo luz para o seu povo, ao estarmos clarificando erros e concepções, nós vamos encontrar que nossa mensagem, ou refinar nossa mensagem, as sacudiduras que estavam acontecendo não era tanto teológico, como se tivessem duas facções opostas que quisessem ter melhores argumentos, ou que ambos estavam conduzindo o povo de Deus no mesmo caminho da verdade. O que você, na verdade, vai se dar conta que está causando o problema era esse problema de que as pessoas estão... que as pessoas são maiores do que a vida. Talvez isso é um termo britânico, e o que eu quero dizer com isto é que as pessoas elas começam a pensar mais sobre elas do que a realidade indicaria. Eles pensavam que eles eram maiores do que eram na verdade. Eles pensaram mais a respeito deles do que eles deveriam ter feito. E isso conduziu essas pessoas para um caminho, uma rota, que eventualmente cair abaixo no mundo tenebroso e ímpio. Este é o meu entendimento do que aconteceu muito consistentemente ao longo dos anos. Isso culminou, como a gente já mencionou e também já sabemos, Future for America, ancião Jeff, deixando este movimento. E as pessoas que seguem a ele, eu estou sugerindo, é claro de se ver, é que a razão por que eles continuaram com ele não era por causa de algum argumento teológico próprio, mas era basicamente porque ele tomou uma posição contra o movimento, ou qualquer que seja a razão que ele tenha escolhido fazer isso, e as pessoas foram para ele. Foram para ele não por causa da verdade que ele tinha, ou que ele tem, mas sim por causa do culto de personalidade. E a personalidade dele, a pessoa que ele é, que ele construiu sobre os anos, ao longo dos anos, que de muitas maneiras foi bem construída e conquistada,
E agora isso se tornou algo seco, sem vida. E em vez das pessoas reconhecer isso e apenas escolhem seguir o elemento humano ao invés de seguir o elemento divino. E o elemento divino é metodologia. E não é acerca de quem é a pessoa que você vai escolher, não é sobre se você vai escolher uma metodologia ou se você vai escolher uma pessoa. Agora, isso não quer dizer que Deus não pode ter levantado outros mensageiros, mas ele sim indicou. E nós sabemos que existe um segundo e um terceiro anjo, e esse estudo não é a intenção dele discutir esse ponto, porque esse é um assunto de metodologia e existem poucas apresentações. Então, como eu disse no início da última apresentação, eu quero recapitular um pouco do material que foi apresentado semana passada. Eu vou usar essa palavra complexa aqui, que algumas pessoas estão familiarizadas e outras não têm nem ideia do que significa. Mas é a palavra hermenêutica. E conectada com a palavra hermenêutica está a palavra exegese. São palavras gregas. E, essencialmente, o que elas querem dizer é uma investigação ou um estudo de uma parte, uma informação particular. Agora, essa informação em particular pode ser comunicação não verbal, se as pessoas se comportam de uma forma, tem a linguagem corporal delas, isso também seria hermenêutica, no seu sentido mais amplo. Mas para a maior parte de nós, nos círculos cristãos em que vivemos, a gente entende hermenêutica de ser o estudo da palavra de Deus. Acho que a maior parte de nós está familiarizado com isto. Uma definição seria a ciência e a arte de retirar significado de alguma coisa. E primeiramente você precisa entender e compreender o que você leu. Então você precisa derivar um significado do que você leu. Então quando lemos nossas Bíblias e abordamos a palavra de Deus num sentido moralista, por exemplo, se você for para as bem-aventuranças de capítulo 6 e 7, 5, 6 e 7 de Mateus, ou se você for aí no livro Sermão da Montanha, você poderia ler aquelas passagens e você pode pensar que você está fazendo exegese nessas palavras, nessas declarações. Você pode pensar que você está trabalhando com hermenêutica, mas muitas vezes o que nós estamos na verdade fazendo é apenas lendo praticamente um tipo de leitura mecânica, e esse não é o sentido próprio da palavra hermenêutica. A palavra hermenêutica quer portar a ideia de derivar o significado e entender o que estamos lendo. E a dificuldade disto é que a maior parte da inspiração está camuflada em palavras e também está camuflada em estrutura. Então Deus usa palavras e Ele usa a estrutura dessas palavras. A gente chama isso de sentenças, elementos gramáticos. E mais do que isso, mais do que a estrutura, não é sobre onde você coloca um ponto, uma letra maiúscula, mas é também um estilo linguístico que você pode chamar de poesia, onde você pega linhas que fazem rimas, por exemplo.
Isso é uma forma de estrutura. Agora, o problema é que podemos ler um documento, algumas vezes inspiração, mas isso não quer dizer que a gente tenha entendimento completo ou entender o significado que estamos lendo. Isso é onde muitas vezes nós estamos confusos, ficamos confusos. Podemos ler Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espíritos. Você pode pegar as palavras, olhar os definições de dicionário dessas palavras, e você pode chegar ao que você acha que é o entendimento do que aquela declaração significa. Então você se sente contente de que você usou a hermenêutica e você usou a elas uma exegese, uma metodologia para entender o que essas palavras significam. O problema é a inspiração não é bidimensional, ela não é plana, ela é tridimensional. Agora, só porque você obtém um entendimento plano ou superficial, não quer dizer que não existe mais para aprender. O que eu quero sugerir, de uma forma bem simples, para que todos nós possamos entender essa verdade, é que existem muitas circunstâncias na inspiração. E, na verdade, até nos escritos de Ellen White, o que Deus faz, Ele encapsula o significado profundo do que Ele quer ensinar para nós num pacote superficial. Você pode pensar num presente valioso que está envelopado em um pacote. Então, o pacote está todo bonitinho, brilhante. E é assim que a maior parte de nós entende escrituras. A gente lê e isso brilha na luz, parece sofisticado, inteligente, bonito. E a gente pensa que é isso que Deus queria que entendêssemos. A realidade é que esse é apenas o presente. É o presente que foi envelopado. Agora, quando você olha no papel de presente, como se esse papel fosse valioso ou algo do tipo. Agora, o que é? Ele é todo brilhoso, brilhante. Ele pode chamar a sua atenção. E quando, na verdade, esse não é o fim. É o meio para um fim. Existe naquele pacote o verdadeiro tesouro escondido do que você quer dar para alguém. E não tem nenhuma diferença na inspiração. Deus dá presentes. Ele envelopa as verdades que você quer, que você precisa entender. E existem modelos para a história. Na inspiração, pode ser o espírito de profecia. E o que o nosso trabalho é fazer é de desempacotar aquela declaração para que possamos ter um entendimento claro sobre o que a palavra de Deus quer nos ensinar. E a hermenêutica é a ciência e a arte de retirar significado. E a maior parte de nós apenas temos o desejo, ou pensamos que é superficial, que existem apenas coisas superficiais na palavra de Deus. E é aí que fazemos muitos erros, cometemos erros. É muito fácil cometer esses erros. E o que é pior é que quando esses erros são mostrados para nós, quão poucos de nós estão dispostos, estariam dispostos a tomar, de aceitar o conselho do ensinamento, da instrução e ver nossos erros e corrigi-los. O que na verdade preferimos fazer é persuadir a nossa posição, para que não exista nenhuma tensão, para que não exista nenhum questionamento. Essa não é a forma de fazer verdadeira hermenêutica. Então, a hermenêutica é a ciência, é a arte
e a arte de derivar significado de uma declaração ou de uma palavra. Agora o problema é, que eu já discuti, de uma extensão agora. Quando nós abordamos os escritos de Ellen White, a gente pode ser conduzido a pensar que Ellen White ela é uma escritora para a pessoa pobre, para a pessoa não educada, para a pessoa fraca, pode ser o aleijado, o cego. Então as pessoas têm sido enfraquecidas e danificadas pelo pecado, e eu estou usando essas palavras metaforicamente, claro. As pessoas foram afetadas pelo pecado. E eles acham que Ellen White é o campeão delas. E eles levantam ela, Deus levantou ela para nos dar, a nós, o povo dele, para nos ajudar a entender as verdades que se encontram na Bíblia. E o problema é que isso é muito superficial. É uma forma muito superficial de interpretar Ellen White, ou ler Ellen White. E é muito difícil tirar as pessoas dessa mentalidade. Na verdade, que elas possam reconhecer esse entendimento, que nós devemos abordar Ellen White com o mesmo cuidado, com as mesmas ferramentas que a gente abordaria a inspiração. E se fizéssemos isto, em vez de ser nossa amiga, Ellen White se torna um grande desafio para nós. Ela não fica lá para nos apoiar, ela está lá para nos desafiar. E porque muitos de nós não reconhecem e apreciam que esse é o papel e a posição que Ellen White tem, então eles terminam, como eu disse, ou rejeitando ela, ou pior, eles começam a manipular os dados e o entendimento das pessoas. E isso é o que muitos de nós fizeram. Nós essencialmente pensamos, quando chega a ser a Bíblia, que talvez... Mas quando se trata de Ellen White, a gente não usa hermenêutica e exegese para ela, porque os escritos dela, ela é uma escritora tão clara, para que a gente precisaria de hermenêutica? E essa é a dificuldade que as pessoas encontram, e aí é onde a gente pode encontrar nossos problemas. E a gente tem visto grandemente agora que nós de fato precisamos de usar a hermenêutica para decodificar o que Ellen White escreveu. E falhar em fazer isto é repreensível ao extremo. Isso se torna um assunto de vida ou morte. E mesmo que você faça isso, você está escolhendo a morte ao invés da vida. Então todos nós precisamos entender hermenêutica. Nós precisamos sempre aplicar as regras da melhor forma como as conhecemos, tanto para a Bíblia quanto para os escritos de Ellen White. Nós não devemos apenas abordar os escritos dela como se fosse uma história simples e inofensiva. Eu estou sugerindo que eles não são diferentes da inspiração. Ou da Bíblia. Então, como eu disse, a razão por que a gente tende a abordar ela de forma diferente é porque nós entendemos que a Bíblia, dependendo da porção que você lê, isso tem 2000 anos, basicamente, e sabemos que existe um grande período de tempo entre esses dois períodos de tempo. E a gente sabe o que acontece. A distância no tempo faz o quê? A distância no tempo nos torna tão separados
writer and their thoughts. do escritor original e os pensamentos dele. So Então, when you have a document quando você tem um documento 2,000 years old, que tem 2000 anos de idade, inclined to somos inclinados approach that a abordar esse documento a way that de uma forma puts us on guard, que nos coloca sob guarda, that makes us more careful. que nos torna mais cuidadosos. But when we approach Ellen White's writings, Mas quando abordamos os escritos de Ellen White, a gente pensa em abordá-la de uma forma diferente, completamente diferente. Ela é uma escritora moderna, voluminous, seus trabalhos são volumosos, existe she approaches tantos escritos dela. Ela aborda a vida in a normal way, de uma forma muito mais normal, holistic way, de uma forma muito mais realista, more modern way. uma forma muito mais moderna do que os escritores modernos fazem. Você sabe que quando você lê uma biografia de Ellen White, ou você lê um testemunho do que estava acontecendo na igreja, você pode se aproximar disso, você pode se identificar com isso muito mais fácil do que com uma história da Bíblia, da inspiração, porque eles estão grandemente desconectados de nós e da Bíblia. Da Bíblia comparado com nós e comparado com Ellen White. E depois de tudo isso, ela está apenas poucas décadas longe de nós, dependendo de como você calcula, 150 anos, dependendo de como você calcula. Isso é cerca de 6 ou 7% do período de tempo comparado com pelo menos essa última porção das Escrituras. Quando você chega nos primeiros documentos, o período de tempo ainda é muito maior. Agora, a razão porque ela é tão próxima de nós, porque ela é tão normal, porque ela fala tão claramente, tanto sem nenhum tipo de palavra codificado, sem simbologia, nós tentamos pensar sobre ela como se ela fosse nossa ajudadora, nossa amiga, não nossa adversária. E o que eu quero dizer com isto é que nossa ajudadora em entender a palavra de Deus, quando nós vemos ela como uma ferramenta para entender Deus melhor nos seus próprios escritos, a gente vê ela como um meio para um fim. Uma frase que muitas pessoas usam: a menor luz, a luz menor, que nos aponta para a luz maior. E eu acho que tudo isso, todo esse tipo de pensamento, ele distorceu a forma como nós deveríamos pensar a respeito dos escritos de Ellen White. Então, a pergunta que precisa ser feita: será que Ellen White realmente está falando de forma significativa para o nosso tempo? Vou perguntar a mesma pergunta. Será que Josué, Davi, será que eles podem falar de forma significativa para o nosso tempo? Espero que vocês diriam: faça bem aos outros, não peque, trate seu vizinho de forma própria. E a gente então diria: Ellen White disse isso. Então você pode ver que ambas as pessoas podem falar de forma significativa para o nosso tempo. Então acho que isso é bem claro. E como você sabe, a gente não está lidando com Davi
e como Ele fala para we nós. take things, Nós tomamos coisas com cuidado. anxious thought. Not Eu to posso say falar we don't believe anything that he says, but disso, what we do is we não para dizer que nós não acreditamos em tudo que Ele diz, mas o fato de que esse homem estava vivo 200, muito mais 2,500 years ago. muito mais do que 2.500 anos atrás, talvez uns 3.000 anos por aí, A long while ago. And so we're much muito tempo atrás. Então nós estamos muito mais cuidadosos sobre quem Ele é, o que Ele faz, como Ele opera. Ellen White está tão próxima de nós que nós apenas abaixamos a nossa guarda, mistakes. e quando fazemos isso a gente termina cometendo erros. See, the point I want us E é isso que eu queria ver, esse é o ponto que eu gostaria que chegássemos, que a gente está muito próximo de cometer erros por causa dos escritos de Ellen White. So, why do we need hermeneutics? Então, para que precisamos de hermenêutica? Answer that question. Vamos tentar responder essa We pergunta. read a passage from Scripture. A gente lê uma passagem das Escrituras. Turn to a random passage. Eu vou aqui abrir uma passagem aleatória. In his heart, O tolo disse em seu coração, não existe Deus. corrupt, Eles são have corruptos. done abominable works. Eles fizeram obras abomináveis. Do it good. Não existe nenhum que faça o bem. So that was just a random passage that was found. Isso é apenas uma passagem aleatória. É Salmos 14, verso 1. E a pergunta We é, approach this. quando a gente aborda essa Do passagem, we understand the meaning of what we've read? será que entendemos o significado do que foi escrito? All the Claro que se você fala em inglês, todas as palavras que a gente leu, are all intelligible. elas são inteligíveis. A fool mean. Se eu te perguntar o que um tolo significa, If it says você vai me responder. hath said in his heart. Diz, o tolo disse em seu coração. Então, isso é tudo fácil de entender. You could, look at the word fool, try to understand what that word means. Você pode olhar a palavra tolo, entender o que significa, entender o que o coração significa. So you E could agora o coração pode falar. So I'm saying that the words themselves are intelligible. Eu estou dizendo que as palavras propriamente elas são Still remain claras, elas são inteligíveis, mas a declaração ela ainda está this statement means. não muito clara, e isso quer dizer que a gente ainda não sabe o que essa declaração significa. So I want to give an example. Então eu quero dar um exemplo. Taken from the New Testament. Aqui do Novo Testamento. So if we were to turn, say, to Luke chapter 22. Vamos abrir em Lucas, capítulo 22, verso 36. Luke 22, verse Lucas 22, 36. Luke 22. Lucas 22, verso 36. The passage that is not unfamiliar to us. Essa é a passagem que não está muito familiar a nós. Todos nós já lemos isso. Portion of the Gospels. É uma passagem famosa dos evangelhos. Section begins in verse 31. A sessão começa no verso 31. Subtitle is Na minha Bíblia, o subtítulo é chamado A Warning to Peter
uma advertência a Pedro e aos outros 10 discípulos. Diz 10 porque os outros discípulos já tinham deixado. 36 diz: Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver uma bolsa, tome-a, como também o aforje. E o que não tem espada, venda sua veste e compre-a. Então, a pergunta é, todos nós podemos ler essas palavras, mas a minha pergunta é, o que significam elas? Por que Jesus quer que eles, aqui diz bem claramente, pegue suas vestes, venda e compre uma espada? Por que ele quer que qualquer pessoa possa fazer isto? Então, isso é um exemplo de quão fácil é ler algo e não entender. Então, se você desce e lê mais versos, o verso 38 diz: E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse-lhes, basta. Então, o que Jesus está fazendo aqui? O que essa história está tentando nos ensinar? Eu sei que se vocês todos estão familiarizados com essa história, eu disse isso. E Pedro pega essa espada e ele arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus, depois de ter dito para ele adquirir uma espada, ele vem e repreende ele por ter feito isto. E tudo fica meio... Isso fica meio bagunçado, se eu puder dizer dessa forma. Toda coisa fica meio assim, Jesus cura a pessoa aqui, tudo fica muito engraçado. A gente precisa de hermenêutica não apenas para ler as palavras, porque elas são fáceis de ler, mas para entender o significado do que a gente está lendo. E eu estou dizendo que isto é um exemplo do porquê precisamos de hermenêutica. Quando as pessoas dizem, eu tenho uma leitura plana da palavra de Deus, assim diz o Senhor, e eles leem de uma forma muito imatura. Eu tenho visto pessoas nesse movimento, pega uma passagem de Ellen White, ou uma passagem do período de 1888, que ela está lá envolvida no momento. Pega uma passagem de A.T. Jones ou Wagner e algum deles e postam essas passagens. E alguém vai dizer, por que você postou isto? O que você está tentando nos ensinar? Qual mensagem deveríamos ter do que isso está nos ensinando? E a resposta, mais frequentemente do que nunca, é a seguinte. Eles dizem, leia como está escrito. Eu estou lendo assim como diz, do jeito que é. E eu acho que esse tipo de resposta mostra a imaturidade extrema de uma pessoa, da pessoa que está postando essa declaração. E a resposta é como se... Por que eles precisam disso? É como se ler qualquer porção das Escrituras, ou inspiração. Ou um pioneiro, ou uma pessoa que está viva, ou Jones ou Wagner, adventistas como estes. Para alguém dizer que, leia assim como está escrito, mostra o real problema, a raiz do problema que estou tentando abordar na nossa aula, que é quando nós não estamos dispostos a usar a hermenêutica, quando chegamos ao estudo de Ellen White ou outra pessoa famosa, tais como Jones e Wagner,
Eu sei que eles não são pioneiros, mas eu estou usando eles nesse termo para que a gente possa entender de uma forma mais genérica. Então, quando a gente vai para pioneiros, Tiago White, Wagner, muitos outros, esses pioneiros a gente pode ler eles, a gente não pode simplesmente pegar uma declaração e postar, e alguém pergunta por que você postou e o que deveremos aprender disso. Você não pode virar para eles e dizer, isso é claro, está tudo escrito aí, está tudo aí, porque não está. Você não pode dizer isso. E o problema é, você não está só tentando atacar as pessoas ou dizer algo ruim sobre elas, ou que você tem alguma pauta. O ponto que eu estou tentando fazer é que tudo que você lê precisa ser estudado com uma mentalidade hermenêutica, o que significa que você não apenas lê as palavras claras, você não lê só as palavras, significa que você precisa entender o que está escrito. E esse é o nosso grande problema. E é realmente um tipo de escola muito pobre. O ancião Jeff chamaria no passado como os estudantes de profecia. Eu vou dizer que isso é um tipo de escola muito pobre, postar essas declarações. Então, quando você posta algo e alguém te pergunta por que você postou, e você diz, leia literalmente e de forma plana, porque é óbvio que não é assim que funciona. Mesmo Jones e Wagner, não é assim que funciona. Eu tenho certeza que as coisas que eles escreveram, eles foram conduzidos por Deus e eles sabiam do que eles estavam escrevendo. Então você não pode simplesmente ler planamente as suas palavras deles e achar que já tem a verdade. Não é bem assim. Essa não é a forma correta de abordar declarações. Então posso dar um exemplo aqui, talvez. Então vou escrever isso aqui no quadro. Isso aqui é o todo. É um círculo. E o que a gente pode fazer é dividi-lo. Eu acho que isso é uma ilustração simples que todos podemos ver. Você pode ver que é algo completo e você divide e tem as duas porções divididas. Então, às vezes podemos cair na armadilha quando estamos estudando a palavra de Deus, quando estamos apenas lendo. É porque a gente pode fazer algum tipo de hipótese, assumir algo. A gente pode fazer uma hipótese de que duas partes elas são iguais à coisa toda. Então, se a gente começa, se eu não começo com o todo, mas começo com duas partes, então se eu tenho dois semicírculos e eles estão separados um do outro, eu tenho dois semicírculos, eu só preciso juntá-los porque eles formam um todo. Eu espero que vocês consigam ver isso. Então o que eu fiz foi, eu comecei com o todo e dividi em dois. Então estou dizendo que se você tem duas partes separadas, imagine que essas duas coisas são separadas. Eles estão aqui separados um do outro. O que a gente tende a fazer é pegar essas duas partes e uni-las para que a gente possa ter a coisa toda. E porque a gente está conduzido a pensar dessa forma, a gente pode cometer erros nas conclusões que tomamos. Deixa eu ver se eu posso te dar um exemplo. Vou tentar encontrar um.
So I'll give the reference. Vou te dar a referência. And I'll tell you what those São references duas are. referências. Paraphrase the references, I'm not going to read them. Eu vou parafrasear as referências, não vou lê-las. So this is taken from Testimonies to the Church, Volume 1. Esse é Testemunhos para a Igreja, volume 1. I'm going to give it's over a series of pages. São muitas páginas aqui. 290 to 302. Página 290 a 302. I'll give you another one. Eu vou te dar um outro aqui. Hello, I'll just give it as the Review and Herald. This was taken from the Review and Herald, Isso aqui está na Review and Herald, November the 12th, 12 de novembro, 1895. 1895. And I don't have the paragraph. E eu não tenho o parágrafo aqui. Section. So these are two. Sinta-se livre para ler toda a sessão, se você conseguir. And as I say, what Então, são dois textos do Espírito de Profecia. two statements. O que acontece é que você tem duas declarações e você acha que se você trouxer, unir as duas, você vai ter uma figura completa de algo. Tend to call, if we were having a dialogue between us. Se a gente estiver tendo um diálogo entre nós, e se alguém faz uma pergunta, que metodologia você chamaria isso? Acho que você chamaria de texto prova, ou linha sobre linha. Então eu iria dizer, então eu perguntaria, qual a regra de Guilherme Miller é esta? E você iria voltar às 14 regras, não há um quiz. Aqui diz que nós devemos trazer todas as porções das informações que você quer encontrar, une todas elas e isso vai ter um peso sobre o assunto. Então a gente pode chamar isso de regras de Miller, linha sobre linha ou texto prova. Então o que eu estou dizendo é, quando você pega essas duas partes e você une as duas, você tem o todo, essa figura aqui. Mas existe um problema com isso. Quando lemos essas duas declarações e unimos elas, você vai ver qual é o problema. Todos nós talvez já estivemos na escola e alguns ainda estão na escola. O que professores tendem a fazer é que eles começam com os exemplos fáceis. Eles fazem parecer tão simples que você fala, ok, entendi. Quando você tenta sozinho, você se dá conta que não é assim tão fácil de se fazer. E você vai cair nesse mesmo problema. Quando eu falar armadilha, eu não tenho que colocar as pessoas em armadilha. Estou dizendo problema porque eu estou tentando dar o exemplo mais fácil, que é o que eu estou aqui falando. Então vamos resumir. Você toma duas partes e você tenta ter a história completa. Duas partes da história e tenta trazê-las juntas. Eu coloquei aqui no diagrama dessa forma. As pessoas chamariam isso de texto prova. Guilherme Miller não chama de texto prova. Ele diz, traga todas as informações sobre algo e deixa isso tomar um peso sobre esse assunto. Quando eles estão todos juntos, e se não existe contradição, está tudo bem. Então, quando você começa a ler essas duas passagens, eu acho que as pessoas já começaram a olhar para isso. Quando você vai para a primeira declaração, vou dar o contexto aqui. Havia um adventista do sétimo dia que tinha um problema mental. Era um problema agudo, não crônico. E no seu conflito, ele vai para o seu tio
e ele vai procurar conselho. E seu tio diz para ele: vai procurar ajuda profissional, terapia profissional, né? Você precisa de conselho para te ajudar nos seus problemas agudos da mente. E a razão que eu dou esse exemplo, eu acho que é um assunto bem quente do momento, porque muitos de nós, a maior parte de nós, está passando por desafios mentais no momento. Alguns estão chamando isso de depressão. Existem vários nomes. Talvez essa ideia nebulosa de que você não se sente bem, se sente em problemas. E quando a gente descreve isso é um assunto bem quente que está confrontando o povo de Deus no tempo de angústia de Jacó. Então essa pessoa tem um problema mental agudo. Ele pede ajuda ao seu tio e o tio diz: vai lá procurar a ajuda de um profissional. E esse sobrinho, ele rejeita. Ele rejeita por causa do que ele leu aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 1. E eu vou apenas parafrasear isto. Ele cita Ellen White, quando Ellen White diz que Satanás trabalha com a ciência da psicologia. Você vai encontrar isso nessa primeira passagem. E o tio diz: procure ajuda, conselhos. E ele diz: isso é um mau conselho, porque ele sabe que Satanás trabalha através de psicólogos e eu vou ser infectado como se fosse um vírus ou algo assim. Não verdadeiramente, claro, mas eu vou ser envenenado como se fosse um meio de um canal, e eu vou ter um demônio se eu for para esse psicólogo. Porque claramente o Espírito de Profecia diz que Satanás trabalha através da ciência da psicologia. Existe um problema, porque isso é uma parte. Agora você vai para outra parte, para você assumir o todo, para tomar o todo. 1 mais 1 igual 2. Ou, se a gente diz metade mais metade é igual ao todo. Então aqui em Testemunhos 1 a gente tem metade da informação do que Ellen White diz. Porque ela diz: psicologia é uma ciência que Satanás usa ou emprega. Ellen White está sendo eloquente aqui. Ela não diz exatamente isso, mas aqui Satanás está usando isso para destruir e manipular o povo de Deus. Agora, se você quer ter uma figura completa, você vai pegar metade mais metade é igual a 1. Infelizmente, essa é a forma como a gente tende a entender essa regra de texto-prova. E mesmo que isso é uma das partes de metodologia que a gente deveria usar, fundamentais, você vai entrar em problema se você fizer isso assim, então, só dessa forma simples. E o que a gente espera é que você pega metade da informação aqui e o que você encontra aqui, vocês vão dizer essas duas metades. Aqui você vai encontrar outra metade da informação, na verdade. Então você vai dizer, se você soma os dois, o que você vai ter? Você vai ter toda a informação que você precisa nesse assunto. O problema é, quando eu olho cuidadosamente para essas declarações, eu sei que isso pode te causar problemas. Então vamos ler a segunda declaração. Isso está na Review and Herald de 1895. Aqui Ellen White vai dizer o seguinte, e agora eu vou ler. Ela vai dizer: os verdadeiros princípios da psicologia são encontrados nas escrituras bíblicas.
Então, agora ela está dizendo que psicologia é uma ciência pura, Deus que deu ela, e na verdade ela é encontrada nas Escrituras. Então, esse aqui diz psicologia é conectada a Satanás, e esse diz que psicologia é conectada a Deus. Aqui está Satanás. E aqui está Deus. O que você não pode fazer é simplesmente adicionar essas duas informações. Claro que isso não é real. Matéria e antimatéria, quando você junta as duas, você vai ter nada. É como se fosse menos meio, mais meio, é igual a zero. É igual a zero. Nós não temos um todo. Nós não temos uma figura realista mais. Porque agora você está em uma posição onde está a psicologia, isso é satânica ou é simbólico. Você não sabe mais. E agora você precisa abordar isso aqui no seu sentido próprio. Então esse exemplo curto aqui nos mostra por que é tão importante entender o que você lê, o que pratica essa ciência. E eu vou chamar isso de uma arte, porque isso você precisa de habilidade. Você não só memoriza, você precisa praticar e ficar melhor cada vez mais. Então não é apenas sobre ler declarações. Você precisa voltar e entender o significado do que você está lendo. Senão você vai entrar em problemas. Isso para mim é bem simples o que a gente chamaria de texto prova. Muitas vezes o que as pessoas fariam é que se você tem isto, você vai terminar simplesmente no meio de um debate. E os adventistas amam debater. Se você se apega a essa posição, e eu me apego a essa posição. E aí que é o que a gente tem um debate. Não é o que deveríamos fazer. Isso tudo está baseado em um entendimento fraco e raso do que é texto prova. Texto prova é apenas outra frase, é um sinônimo de linha sobre linha. E o que a gente pode fazer, se não formos cuidadosos, é que uma linha vai cancelar a outra. E é aqui que a gente começa a ter problemas. Quando a gente começa a investigar as linhas cuidadosamente, porque elas não estão nos mostrando o que nós achamos que elas deveriam nos mostrar. Uma coisa está cancelando a outra, pelo menos no nível superficial. É por isso que todo esse assunto de hermenêutica, metodologia, é muito mais difícil do que a gente quer fazer parecer, do que a gente pensa que é. Então eu espero que esse exemplo simples possa te mostrar por que é tão importante, na verdade, entender o que é isso que estamos lendo. Então agora outro problema que estamos tendo, você vai para a Bíblia, e obviamente essa Bíblia, a primeira parte, a primeira parte não, a mais nova, 2000 anos atrás, elas foram escritas em grego. Não é o grego que as pessoas normalmente falam hoje. Elas foram traduzidas em outras línguas, latim principalmente. Então, eventualmente, cerca de 400 anos atrás, talvez 500 anos atrás, foi traduzido ao que a gente chamaria de uma língua comum, quer seja o alemão, ou francês ou inglês. Se você pegar essa Bíblia King James, que foi feita a primeira vez em 1611, o único ponto que eu quero fazer sobre isto é
Essa Bíblia, ela foi escrita, ela tem mais de 400 anos. Mesmo que é chamada da Bíblia de 1611, as palavras que você lê aqui, elas não são da Bíblia original King James. Você pode, de forma relativamente fácil, você pode encontrar isso na internet e fazer um download. Você pode ver essa Bíblia de 1611. E a razão por que nenhum de nós lê e usa, e porque essas Bíblias não são vendidas, você não pode comprá-las facilmente. Se você encontrar, eles não vão te vender essa versão primeira de 1611. E a razão é porque você não consegue lê-la. Essa versão que nós lemos é uma versão modernizada da King James. Eu não sei de cabeça o ano, talvez 200, 300 anos ou um pouco mais. Isso é uma edição mais nova, onde o inglês foi polido e se tornou fácil de ler. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram da nova King James, que pega a King James e torna ela num inglês completamente moderno do século XXI. Porque as palavras que são lidas aqui, nessa King James, ainda é arcaica, que nos traz para esse próximo ponto, que as palavras que são encontradas aqui, que tem mais ou menos 400 anos, muitas dessas palavras não significam a mesma coisa agora do que ela significava quando esse livro foi escrito. Isso é porque o tradutor precisava corrigir. Não estou dizendo para comprar uma tradução moderna e tal, mas o que eu estou falando é que você precisa reconhecer esse fenômeno. Esse é o ponto 3. Por que precisamos de hermenêutica? Ponto 1. Mesmo que você possa ler as palavras, isso não significa que você entenda as palavras. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Duas metades nem sempre completa o todo. Algumas vezes elas cancelam umas às outras. Aqui diz 100% mal, 100% bom. Qual que é? É tudo mal ou é tudo bom? É metade bom, metade ruim. Como a gente lida com um assunto desse? Esse é outro ponto, outra razão que precisamos ter cuidado quando abordamos a inspiração. Isso é algo que nós falhamos. Na verdade, existe uma sacudidura no movimento que está em todo vapor agora, que está aqui, todo em torno dessa regra aqui, essa simples regra aqui. As pessoas estão pegando metade das informações, eles estão dizendo metade é igual a 1. Então, quando você volta e vê aqui, você fala, na verdade, tem uma versão completamente diferente. Então, qual das duas você tem que ver? É esse problema aqui que eu estou te dando. Não é no assunto de psicologia, mas um outro assunto. Mas é o mesmo princípio. As pessoas estão lutando com coisas que eles acreditam que são verdades especiais que eles receberam de Deus. Quando na verdade o que a realidade é que as pessoas do nosso movimento hoje, elas estão lutando sobre alguma verdade especial que elas descobriram ou redescobriram. Mas o que na verdade o problema é sobre a metodologia, não é sobre a verdade, ou sobre a teologia ou a doutrina propriamente. O ponto 3. As palavras, elas evoluem. Elas começam a ter significados diferentes. Como disse, essa Bíblia tem pouco menos de 400 anos.
porque essa daqui não é a versão original de 1611 e nenhum de vocês usa uma daquelas versões. Eu duvido que você já tenha visto alguém usando aquela versão numa igreja. Se você se considera um teólogo amador, talvez você pode ter, por curiosidade, ler uma e ver como se parece. E é bem complicado, muito difícil de entender. Agora, cerca de 350 anos por aí, mas o que eu quero dizer é que quando você vai para o tempo de Ellen White, século XIX, uma profeta do século XIX, agora a gente está no primeiro século, agora são 2 séculos, cerca de 200 anos, e eu sei que Ellen White morreu há 150 anos atrás. O problema que você vai encontrar é que a forma como Ellen White usa as palavras não é a mesma forma como nós usaríamos as palavras hoje. Eu vou te dar 2 palavras. Ellen White diria: você está se sentindo gay hoje? Então ela vai dizer: essa é a obra mais legal de se fazer, nicest. Essa é fácil. Quando ela diz: hoje é um dia muito gay, eu estou me sentindo bem gay hoje. Tem um contexto bem diferente para nós hoje. Isso simplesmente significa felicidade, dependendo de como você usa o... Claro. E agora essa palavra mais legal, no inglês, a palavra nicest. Então ela está falando de algum tipo de obra que você precisa fazer e o trabalho mais legal. Mas na verdade aquela palavra no inglês significa a mais difícil. E pra gente, legal significa o melhor, muito bom. Então 2 séculos não é muito longo assim e os significados mudam. Então a gente precisa ser muito cuidadosos quando você começa a interrogar os escritos de Ellen White e você acha que você sabe o que ela quer dizer com aquelas palavras. Então você precisa ser bem cuidadoso de que você realmente entende o que ela quer dizer. E eu quero adicionar outro problema para isso e a gente vai fechar. A gente já abordou 3 pontos. O ponto 1 foi o quê? O ponto 1 foi: se você pode ler, não quer dizer que você entende. O ponto 2: 2 metades não completam todas as vezes. Algumas vezes sim, às vezes não. Ponto 3: as palavras evoluem, elas mudam de significado. Gay e mais legal. Agora isso é da diferença do tempo de Ellen White para o nosso tempo. Então, eu sei que vocês foram treinados dessa forma. O Ancião Marco está nos dando o ano da Bíblia aqui, que é 1769. Mais de 200 anos desde a versão de 1611. Então, aqui a versão original que nós temos hoje da King James é 1769. São 160 anos depois da versão original King James. Então você foi ensinado que você precisa tomar o contexto. Então, quando as pessoas nesse movimento, elas ensinam, você precisa tomar o autor no seu próprio contexto e ver como ele usaria as palavras e passaria. Então, por exemplo, você pegaria a palavra contínuo no livro de Daniel, você vai ver ela lá 5 vezes. E você vai ver que ela é usada em outras porções das Escrituras 99 vezes. 99 nas Escrituras e 5 vezes em Daniel. Você vai pensar quando você faz isso:
Não é verdade, de fato o caso, mas no início do livro, Daniel é o mesmo que na metade do livro. O contínuo no início é o mesmo contínuo no meio, é o mesmo que o contínuo no fim. Não é assim simples porque o contínuo não aparece no início do livro. Então, a palavra contínuo no livro de Daniel, porque Daniel é quem escreve o livro, o que ele escreve como contínuo aqui deveria ser contínuo aqui. De outra forma, você não poderia fazer nenhuma coisa com isso, porque se você pensou que esse contínuo significa diferente desse contínuo, então esse é o... Vamos com a realidade aqui. O contínuo no capítulo 8 aqui e o contínuo no capítulo 12 aqui, e você assume que esses dois contínuos é a mesma coisa. Você está assumindo isso. E o que acontece se não fosse isso? Todo o seu modelo se torna diferente. Então você tem essa pressuposição de que do capítulo 8 para o capítulo 12, o que não aconteceu? Você está assumindo que a palavra não evoluiu. Ela permaneceu constante no livro de Daniel. E eu estou dizendo que isso é uma hipótese na sua parte. Eu não quero tirar ninguém do seu conforto, mas a palavra contínuo no livro de Daniel não evolui. É contínuo aqui. Mas eu queria dar esse exemplo. Mas eu vou dar um exemplo de vida real, onde ela sim evolve, ela evolui. Vou agora para Ellen White. Ela vai usar essa palavra aqui, que vocês todos já ouviram a respeito, que é a porta fechada. Todo mundo já ouviu disso. Não estou perguntando se você sabe o que significa. Eu estou dizendo que vocês já ouviram esse termo. Nós pensamos... A gente chama isso no movimento de quê? Todo mundo sabe. É o fechamento da porta da graça. O problema com esse fechamento de porta da graça é que essa frase aqui, ela evolui. Ela não evolui do tempo de Ellen White para o nosso tempo, mas ela evolui no próprio pensamento de Ellen White. Em 1844, quando Ellen White usa esse termo porta fechada, ela queria dizer uma coisa. Ela quis falar de uma coisa. Poucos anos depois, 8 anos depois, em 1852, ela vai usar a mesma frase, porta fechada, e vai significar algo completamente diferente do que ela quis dizer em 1844. E ela não vai te dizer isso diretamente. Então, você vai fazer um estudo sobre porta fechada, você vai pegar essa palavra e você vai tentar juntar todas as suas informações de forma bem diligente, como Guilherme Miller te falou que deveria fazer, e você acha que vai ter uma boa resposta e você vai cometer erros muito fortes. E esse é o grande problema que estamos abordando e estamos tendo que lidar. Nós deveríamos ser temerosos sobre como abordamos esses estudos. E, de novo, esse é um estudo bem simples. De que em 8 anos a frase porta fechada está sendo abordada aqui. E o que é 8 anos? 8 anos não é nada. Na verdade, se você pegar os 9 volumes do Testemunhos para a Igreja, alguns desses volumes, elas são escritos em um período muito maior do que 8 anos, às vezes é mais de uma década. É um período bem grande que um livro pode começar falando de uma época, Testemunhos para a Igreja, volume X, do início ao fim, a frase que você pode estar olhando pode ter mudado o seu significado. E você não estaria ciente disso. Então a gente está um pouco acima do tempo, e peço perdão, vou resumir. A gente falou sobre hermenêutica e a necessidade de hermenêutica. Não podemos tomar os escritos de Ellen White em uma forma preguiçosa e casual, como se a gente tivesse que usar a hermenêutica para as escrituras, mas não para Ellen White, porque ela é tão próxima de nós e tão clara.
Eu estou dizendo que isso é uma forma errada de entender esse assunto todo. Nós precisamos de hermenêutica para estudar as palavras dela. Eu dei para vocês 3 coisas, 3 razões por que precisamos de hermenêutica. Ponto 1, nós podemos ler e não entender. Ponto 2, 2 metades, elas não completam, não fazem um todo todas as vezes. E ponto 3, as palavras evoluem. E elas não evoluem apenas do tempo de Ellen White para o nosso tempo, mas também evoluem no próprio período de Ellen White, que é relativamente curto. Existem 3 razões que nós precisamos de usar a hermenêutica. Hermenêutica é entender o que nós lemos. Vamos orar? Pai Celestial, te agradecemos pela sua bondade e misericórdia. Oramos e pedimos que o Senhor abençoe e nos dirija a cada um de nós na meditação e estudo da sua palavra. Pai, nos ajude a ver a importância de estudar a sua palavra cuidadosamente. De cuidadosamente pesar em uma balança tudo o que precisamos olhar, para garantir que, na melhor de nossas habilidades, que nós não estamos cometendo erros. Te agradecemos, Pai, e nós estamos nesse tempo de prova, de angústia, e chegamos num período de tempo onde, em breve, nós vamos começar a fazer uma grande obra para os levitas e netineus. E antes desse tempo, Pai, nós sabemos que precisamos nos unir. Nós acreditamos que não é apenas a sua esperança e desejo, mas é a sua vontade, que nós todos chegamos em unidade de coração. A única unidade que podemos chegar algum dia seria baseada em teologia, que é baseada em nossas habilidades de estudar a sua palavra e a metodologia que usamos. Que cada um de nós possa considerar o problema de hermenêutica e que nós mesmos possamos tomar isso para que não falamos coisas erradas em seu nome. Em nome de Jesus, amém.